Fala, meu povo, tudo bem com vocês? Bom, muitos alunos me pediram para falar um pouco sobre o novo ensino médio e a sua revogação que aconteceu no dia de hoje, feita pelo Ministério da Educação. E eu vou discutir então, um pouco sem roteiro aqui na verdade, quais são as principais características, né, desse novo ensino médio e quais são as críticas e por que no dia de hoje ele acabou sendo revogado. Vamos lá. Vamos começar pelo seguinte, galera. O que é esse novo ensino médio? O objetivo dele era basicamente modernizar o ensino brasileiro, colocar o aluno como protagonista do seu conhecimento, né? Tirar aquela visão estereotipada do século XIX de professor falante e aluno ouvinte, né? É colocar o conhecimento no centro e o aluno pesquisando isso e o professor como mediador, como pessoa que instiga o aluno a desenvolver uma determinada habilidade, uma competência numa dada área do conhecimento, certo? Então a ideia é maravilhosa, né? Ela tem o objetivo de fazer uma descentralização ah, do ensino, né? Tirar isso das mãos do professor exatamente e colocar isso nas mãos do aluno nesse momento, para que ele possa desenvolver essas habilidades de outra forma, né? Já que nós estamos no século XXI, um outro período, um outro momento da história, uma outra forma de aprender, uma outra forma de pesquisar, enfim. E aí, a gente precisa entender como é que ele foi implantado. A gente poderia dizer que esse novo ensino médio ele foi implantado a toque de caixa, ele foi implantado muito rapidamente, na verdade, e sem que houvesse um planejamento, uma discussão mais ampla com as comunidades escolares, enfim, com os sistemas públicos de ensino e também os sistemas privados de ensino, né, para se discutir como ia ser feita essa implantação. Então, na verdade, o que ficou decidido basicamente é que as escolas deveriam ofertar 60% de uma carga horária básica, que envolve as disciplinas tradicionais, e 40% dos chamados itinerários formativos. É aí que entra o grande problema e as grandes discussões que estão borbulhando na mídia hoje entre os estudantes, né? Muitos alunos estão me perguntando nessas últimas semanas aí sobre tudo isso que está acontecendo, essas discussões sobre o novo ensino médio, né? Então, qual é a ideia, galera? O que está rolando? O que está acontecendo? Quais são as críticas? Esses 40%, né, dos itinerários formativos, que tem justamente essa visão de ser um ensino diferenciado, de um aluno mais protagonista, de um aluno que dialoga, de um aluno que fala, de um aluno que se posiciona, que pesquisa, que conclui sozinho, enfim, tendo só o professor como mediador, esses 40% dessas disciplinas dos itinerários, elas têm um grande problema hoje, que é o seguinte: não houve um processo de padronização do currículo do que seria ofertado nessas disciplinas. Olha essa notícia da Folha de São Paulo aí para vocês perceberem como ficou um negócio um tanto quanto aleatório. No Brasil são ofertadas mais de 1.500 disciplinas dentro desses itinerários formativos. Então a gente não tem um padrão nacional a ser seguido, né? Então essa é a primeira questão. E aí, vamos pensar. Quem é que vai formular essas disciplinas, então? São os próprios professores, no caso da rede pública, que formularam essas propostas de disciplina. Então tem disciplina lá de empreendedorismo, tem a disciplina aí dessa notícia que eu acabei de mostrar para vocês, se você olhar no rodapé da notícia aí, o professor inventou uma disciplina ligada a RPG, né? A gente tem uma série de disciplinas que foram desenvolvidas, disciplinas na área de agricultura, permacultura, que são disciplinas interessantes, algumas delas, na verdade. Eu vi numa notícia uma disciplina de produção de doces locais, de produção de doces regionais no Mato Grosso, uma coisa assim. Ou seja, é uma disciplina que, na verdade, está ensinando alguma habilidade para essas pessoas, até mesmo pensando no ensino profissionalizante em alguns casos, né? Até então é legal a gente falar um pouquinho sobre as 5 grandes áreas desse conhecimento dentro dos itinerários, que são o ensino profissionalizante e os 4 grandes eixos que são disciplinas voltadas, por exemplo, para o Enem, né? Linguagens e suas tecnologias, matemática e suas tecnologias, ciências da natureza e suas tecnologias e ciências humanas e sociais aplicadas. Então, galera, a ideia é fornecer para o estudante disciplinas dentro dessas 5 áreas aí. Qual é a grande questão? O professor de química, ele perdeu 1 ou 2 aulas de química em cada turma do ensino médio para ele desenvolver essa outra proposta dentro do ensino médio, que é o itinerário formativo. Só que daí ele teve que criar uma nova disciplina. E aí, muitas vezes, nesse criar a nova disciplina, ele não conseguiu casar muito bem a teoria e a prática.
Porque nós somos professores e a gente sabe dar aula, e a gente tem tempo para preparar a aula teórica, enfim, discutir exercícios com os alunos e tudo mais. Mas preparar uma disciplina do zero é uma coisa muito difícil, ainda mais se você é um professor que acabou de chegar na escola. Certo? Recém-saído da universidade, você não tem uma experiência para desenvolver, né, uma disciplina do zero ali e ter um começo, meio e fim, um resultado prático daquela disciplina. Então isso fez com que essas disciplinas ficassem muito aleatórias. E qual é o grande problema disso? Ou melhor, vamos falar da parte boa primeiro e depois eu falo do problema. Qual é a parte boa, na verdade, de a gente ter essa grande diferenciação desses conteúdos? Tudo, pensando na política, na educação, tudo deveria ser o mais descentralizado possível, na verdade, que é a ideia desses itinerários, que é essa proposta do ensino médio. Por que eu digo isso, gente? A descentralização, ela faz com que a disciplina seja voltada para a realidade local daqueles estudantes daquele lugar do Brasil, certo? Então, nesse sentido, é muito interessante a gente pensar em ofertar uma disciplina que faça sentido na vida desse estudante. E por isso, quem melhor do que o próprio estudante e o professor de uma determinada escola, de uma determinada cidade que vive numa determinada realidade, para conhecer melhor o seu ambiente e propor um conhecimento voltado para as questões locais e regionais, certo? Então essa descentralização, ela vem como uma ideia muito boa, na verdade. Qual é o grande problema dessa descentralização? Se eu não tenho uma padronização de conteúdo, como é que eu vou cobrar do meu aluno isso numa prova de um ingresso numa universidade pública via Enem, via FUVEST, via Unesp, Unicamp, no caso das universidades de São Paulo, ou qualquer outra universidade pública do Brasil? Então você percebe, você reduz a carga horária de química, de geografia, de história, de biologia desses alunos e implanta uma outra disciplina que está voltada para questões locais, e aí esse aluno ele não tem o conteúdo suficiente necessário para chegar numa prova do Enem e ter um desempenho mais elevado na escola pública. Por que na escola pública? Se a gente for olhar a escola privada, galera, e eu trabalho em escolas privadas e tenho vivenciado a implantação dos itinerários nas escolas privadas, o que é que a gente nota? Já vem uma cartilha, né, do sistema de ensino dentro desses itinerários formativos sobre o que você deve propor naquela aula, tá? E quais são esses assuntos que estão sendo propostos nos itinerários formativos dos colégios privados, dos sistemas de ensino privados? São aprofundamentos das disciplinas tradicionais da formação geral básica, tá? Então percebe, esse aluno da escola privada, ele está tendo um extra de conteúdo aprofundado, de debate, de pesquisa sobre temas que vão aparecer no Enem, na FUVEST, na Unesp, na Unicamp. Enquanto que o aluno da escola pública não está sendo atendido por essas demandas conteudistas que as provas das universidades vão continuar pedindo, vão continuar cobrando deles, certo? Então é aí que a gente tem uma ampliação das desigualdades no acesso à educação. Enquanto o aluno da escola privada vai intensificar os seus estudos, vai aprimorar suas habilidades, suas competências, vai melhorar o seu diálogo, o seu raciocínio, a sua pesquisa e vai ter acesso a conteúdos bastante aprofundados para os vestibulares, o aluno da escola pública vai ter isso negado a ele. Ou ele vai ter um menor acesso a esse tipo de informação mais conteudista, que desenvolva habilidades que vão permitir a ele o ingresso na universidade pública. Tá? Então, galera, o que aconteceu no dia de hoje, né? Finalmente, o Ministério da Educação, depois de uma pressão bastante grande, enfim, das comunidades escolares, de todo mundo que está ligado à educação, resolveu rever essa proposta de ampliação do novo ensino médio e revogou essa proposta no dia de hoje. Então amanhã a gente não vai mais ter aula de itinerário formativo? Não, os itinerários formativos vão continuar funcionando, no mínimo esse ano, obviamente, você não pode mudar as regras do jogo com o jogo em andamento, certo? Provavelmente o Enem não vai ser transformado ainda no ano que vem, provavelmente ele vai ser mantido ainda nos mesmos moldes dos últimos anos, certo? Até que se faça uma ampla discussão, um amplo debate sobre o que se quer desse novo ensino médio, o que se busca e talvez, né, haja uma padronização um pouco maior desses conteúdos aí. Então a revogação atual, ela é uma revogação, mas isso significa que isso vai ser discutido nos próximos meses e anos, para ter uma reformulação desse novo ensino médio, para que ele possa
atender as demandas dos nossos alunos de maneira mais democrática, que é justamente o que não está acontecendo agora. Beleza, galera? Então, é uma revogação sim, mas é uma revogação para que haja uma reforma desse novo ensino médio já. Né? Então, ele já nasceu meio que como uma geringonça. E agora a gente vai precisar reformar essa geringonça para que ela tenha mais estruturação e funcione melhor para a educação das nossas crianças e jovens aí do ensino médio, principalmente da escola pública, porque a escola privada está fazendo um bom trabalho, está aprofundando conteúdos para as universidades e o aluno de escola pública não. Beleza, gente? Espero que eu tenha sido claro aí. Qualquer coisa, deixa alguma dúvida, algum comentário aí pra gente debater esse novo ensino médio, beleza? Aquele abraço.